Você aí conhece todas as principais regras do beach tênis? Muita gente ainda não conhece algumas delas e se atrapalha na hora do jogo. Seus problemas acabaram. Vem comigo que na aula dessa semana eu vou te contar com calma todas as regras, assim como elas funcionam no jogo. Bora lá? Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Bem-vindos ao canal TBT, tudo sobre beach tênis. Meu nome é Lucas Farcou, também conhecido como Bigode. Sou treinador capacitado pela Confederação Brasileira. E na aula dessa semana vamos abordar um assunto muito importante que muitos não conhecem a fundo: as regras do beach tênis. Afinal de contas, quanto mais vocês jogarem, mais importante é vocês conhecerem as regras para saber utilizá-las melhor a seu favor. Então vocês vão ver que algumas regras vocês podem já conhecer, mas talvez vocês não conheçam todas. Vou explicar com calma cada uma delas e como elas se aplicam. Começando com a virada de quadra. Então, para quem ainda não viu meu vídeo sobre pontuação e ainda não conhece direito a pontuação no jogo, vale a pena pesquisar aqui no canal a aula que eu criei só sobre pontuação, para vocês entenderem melhor também as regras que eu vou explicar aqui. Vocês vão ver que em jogos oficiais costuma ter essa regra da virada de quadra. Para quê? Para ser mais justo com as duas duplas, porque dependendo do horário do jogo e das condições climáticas, se as pessoas não mudam de quadra durante o jogo, de lado, acaba favorecendo mais ou menos uma dupla ou outra. Por quê? Vou dar dois exemplos. Por exemplo, quando está muito sol, às vezes o sol está numa posição que atrapalha mais um lado da quadra. Então, por exemplo, às vezes quem vai sacar ou esmechar está com o sol na cara e daí atrapalha mais quem está jogando desse lado. Para ser mais justo com as duas duplas, criaram essa regra então de trocar de lado a cada período, justamente para equilibrar mais, para todo mundo jogar dos dois lados. É que muitas vezes as pessoas não conhecem essa regra ou em jogos entre amigos acabam não trocando de lado e acaba fazendo diferença. Qual que é um outro exemplo que prejudica também os lados? Às vezes, se vão jogar na praia, especialmente, costuma ventar mais. E o vento pode favorecer ou atrapalhar um lado da quadra. Às vezes um lado pode estar com o vento a favor, outro lado com o vento contra. E daí é mais difícil essa adaptação. Por isso que é importante essa regra de trocar de lado, para todo mundo jogar sobre as mesmas condições. Então, como funciona essa regra da troca de lado? Ela é feita sempre que a soma dos games for ímpar no jogo. Então, por exemplo, a primeira troca acontece quando acaba o primeiro game, que como fica 1-0 para alguém, a soma dos games é 1, que é ímpar, e depois é feita a cada 2 games, porque daí a soma sempre vai ser ímpar. Ou seja, após a conclusão do terceiro game, depois após a conclusão do quinto game, sétimo game e assim sucessivamente. Ou seja, depois do primeiro game jogado, cada dupla vai jogar 2 games seguidos do mesmo lado. Com isso tem esse equilíbrio sempre de trocando de lado. O que acontece nessa troca de lado? Geralmente, os adversários costumam se cumprimentar, é meio que um padrão do beach tênis, mas não é uma regra, é só uma educação. E dependendo do jogo, tem pessoas que sentam às vezes para descansar um pouco, tem pessoas que já vão direto para continuar o jogo. Daí vai do bom senso também. Ainda não tem nenhuma regra muito oficial sobre isso, mas tem um bom senso igual do tênis, que a virada costuma ser no máximo de 1 minuto. Até para não esfriar muito o jogo, então não dá para ficar sentado muito tempo. E dá para continuar direto se as pessoas preferirem. Mas se alguma pessoa quiser sentar um pouco, também pode sentar. Só tomem cuidado para não ficar muito tempo parados. Isso. E no tie break, como funciona essa virada de lado? No tie break é um pouco mais confusa no começo. Para manter esse equilíbrio, entre aspas, de todo mundo sacar do mesmo lado, ter esse balanço no lado do saque, como funciona o tie break? O primeiro ponto vai sacar de um lado, daí inverte o lado e depois a cada 4 pontos vai trocando o lado no tie break. Por quê? É justamente o tempo em que duas duplas sacam. Então continua o mesmo padrão que tinha nos games. Nos games, a cada 2 games de saque, troca o lado, certo? O tie break, como é mais curto, a cada 4 pontos, que é o tempo em que duas duplas sacam, acaba trocando de lado. E daí com isso, por exemplo, eu sempre vou sacar do mesmo lado no jogo. Com isso eu me acostumo mais com esse lado. Então a cada 4 pontos troca de lado no tie break. Começa no primeiro ponto e depois a cada 4.
Então depois do quinto ponto, do nono ponto, 13º e assim sucessivamente. Então essa é a regra de troca de ladas na quadra. Qual que é a próxima regra que a gente vai entrar? Uma regra mais básica, mas que talvez alguns não conheçam. No beach tênis só pode encostar uma vez na bola. Infelizmente não vale igual no vôlei, levantar a bola para o parceiro e o parceiro cortar. Você também não pode ajudar o parceiro. E só pode encostar na sua raquete. E essa regra poucos conhecem. Mas, por exemplo, às vezes a bola encosta na sua mão e passa para o outro lado, não valeu. Até se encostar no seu dedo não vale. Mas é uma regra mais polêmica, porque muitas vezes as pessoas não enxergam direito isso no jogo e fica aquela confusão de uma dupla falando que encostou e outra dupla falando que não. Mas a regra é que só vale com a raquete. Já vi até gente tomar bolada no peito e a bolada ser tão forte que a bola voltou para o outro lado da quadra, mas não vale porque não foi com a raquete. Então, infelizmente, a pessoa tomou uma bolada e perdeu o ponto também. Então, essa é a regra da raquete, só vale encostar uma vez também. Qual que é a outra regra? Mesmo se a bola do adversário for para fora, por exemplo, acontece isso muito no saque, às vezes vem um saque forte, mas acabou sem querer, encostando na ponta da raquete sua, você já perde o ponto, por mais que a bola iria para fora. Então tome muito cuidado sempre com isso, para colocar a raquete só quando a bola estiver dentro. Se relar em qualquer parte sua da raquete ou do corpo, já perde o ponto. Não importa se a bola estava indo fora ou não. Qual que é outra regra importante, galera? É quanto à rede da quadra. Primeiro é importante conhecer a dimensão dela. Ela costuma ter 1,70 m de altura. Essa é a regra oficial, de acordo com a ITF em 2023. Só para vocês saberem o que é a ITF. É International Tennis Federation, significa Federação Internacional de Tênis, e é ela que regulamenta, pelo menos agora em 2023, o beach tênis. Então é ela que cria as regras padronizadas para o mundo inteiro. Então no nível amador, a altura oficial da rede é 1,70 m, e é boa ela estar uniforme na rede inteira, não ter aquela barriga. Às vezes a quadra ela acaba tendo uma barriga no meio e nas pontas ela fica maior. Daí tem que ver na sua academia para conseguir esticar mais a rede, para ela ficar uniforme em todos os cantos e com isso ser padrão. Porque senão, se ela tiver a barriga no meio, vai ficar mais fácil de cruzar as bolas e mais difícil de acertar na paralela, que ela acaba ficando com mais de 1,70 m na paralela. Quando que a regra oficial é diferente? Só no nível profissional masculino a regra é 1,80 m a rede. Eles mudaram há alguns anos justamente para dar mais rally no jogo. Que a galera começou a evoluir muito, começou a vir uns cavalos aí pro beach tênis, que começaram a cravar muito fácil as bolas com 1,70 m e o jogo foi ficando muito rápido. E como em todo esporte a gente gosta de ver rally, resolveram aumentar 10 centímetros a quadra para aumentar a duração dos pontos. Mas tirando isso, todas as outras categorias a regra continua sendo 1,70 m, inclusive na categoria profissional feminina, tá bom? Que é a regra da rede também, é parecida com a do vôlei. A gente não pode encostar na rede durante o ponto. Então, não importa se a bola estiver aqui perto, você pode até acertar a bola e matar o ponto, mas se você acaba encostando junto com a raquete aqui, ó, você perde o ponto. Igual no vôlei. No vôlei a galera não pode acertar com a mão na rede e nem com o corpo na rede. Às vezes você pode até matar o ponto no beach tênis, mas se você encostou aqui no corpo, qualquer pedaço do seu corpo na rede, você também perde o ponto. Quando que você pode encostar na rede? Só depois que a bola já tiver caído na quadra do adversário, então já acabou o ponto. Mas daí também entra naquela polêmica, às vezes que dá confusão, se você encostou na rede antes ou depois da bola ter caído. Então, para reduzir esse risco, evitem encostar na rede. Essa costuma ser uma bola traiçoeira, quando ela está flutuando curtinha aqui, evita fazer uma terminação longa, ó. Só encosta a bolinha, não termina empurrando aqui na frente, senão você vai perder o ponto. E às vezes era um ponto que estava ganho, estava mais fácil, e a gente vem com muita afobação aqui e acaba encostando na rede. Qual que é a outra regra da rede? Se a bola encostar na fita, vale o ponto normal. Isso alguns que vêm do tênis costumam ter essa dificuldade no começo para se acostumar. Porque no tênis, por exemplo, quando o sacador executa um saque que toca na fita e cai dentro da quadra, o ponto acaba voltando, ele volta o saque. No beach tênis não existe essa volta. Não importa o que acontecer com a bola na fita, continua o ponto. O que costuma acontecer é que se costuma dar um ace assim encostando na fita, tem uma educaçãozinha de pedir desculpa, mas no fundo ninguém tá querendo se desculpar, né? Todo mundo tá feliz por dentro. Já vi gente até que fala chupa e daí opa, desculpa,
Então é só uma brincadeirinha, mas lembrem sempre que a bola ela vale normal aqui na fita, o jogo continua normal. Vocês vão ver que as regras do beach tênis elas são bem dinâmicas, por isso que o jogo ele é bem rápido. Não fica voltando ponto, não tem vantagem 40 iguais, tem ponto decisivo, né? Então essas são as regras da rede. Não vale encostar nem com a raquete, nem com o corpo. E não vale também ultrapassar a rede. Não vale aqui, ó, acabar passando por baixo da rede durante o ponto e nem invadindo por cima. Por mais que você não encoste na rede, você não pode fazer isso aqui, ó, bloquear do outro lado. Você tem que ficar sempre no máximo do seu lado. Então são regras parecidas com o vôlei. Vocês vão ver que o beach tênis acaba misturando muita coisa do vôlei com o tênis. Agora, galera, vamos entrar nas dimensões oficiais da quadra. Então, como vocês podem ver aqui a faixa, a quadra tem 8 metros de comprimento por 8 metros de largura cada lado dela. Se for somar os dois lados, dá 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. O que vale a pena sempre checar na quadra, que acontece muitos erros. Tem muitas quadras, ó, que se vocês for filmar aqui pertinho, tá vendo que a faixa da quadra, a fita dela costuma ter essa bolinha aqui, esse buraquinho. Ele serve como uma referência na hora de você colocar a fita na quadra. E onde ele tem que estar? Ele tem que estar o mais próximo aqui, ó, do cano da quadra, aqui da metade da rede. Então ele tem que estar o mais próximo aqui embaixo da rede. O que acontece em algumas quadras que ele é mal colocado? Se ele tiver, ó, muito lá para aquele lado ou muito para esse lado, significa que um dos lados da quadra está maior ou menor. Então vale a pena sempre conferir isso quando vocês forem jogar, porque às vezes até em torneio está errado. Aqui, por exemplo, ele está um pouquinho só para aquele lado. Parece que não faz diferença, mas quanto mais avançado fica o jogo, mais precisas são as duplas. Então só de estar alguns centímetros maior ou menor a quadra já muda o equilíbrio do jogo, já tira a precisão que a galera treina. Então sempre chequem esse buraquinho dos dois lados, se ele está bem embaixo da rede. Se ele estiver mais para trás ou para frente, já vai mudar o tamanho da quadra. Qual que é a próxima coisa para a gente conversar sobre dimensão da quadra? É a linha dos 3 metros. Essa é uma regra que foi criada também há alguns anos pela ITF e que facilita também no nosso posicionamento do jogo. O que significa a linha dos 3 metros? É a linha imaginária, né, porque não tem essa linha na quadra, mas é a distância que você está a 3 metros da rede, de comprimento da rede. Então muitas quadras começaram a ter essa sinalização oficial. Ou costumam ter um quadrado de cor diferente aqui, ou muda a cor da faixa igual essa quadra aqui. Então onde ela está mudando a fita aqui, é justamente onde simboliza essa linha dos 3 metros que eu estou fazendo com o pé. É uma linha imaginária, mas que a gente pode traçar com o pé para a gente ter uma referência melhor de onde ela fica na quadra. Para que serve a linha dos 3 metros? Por que ela foi criada? Também como uma regra pela ETF para tentar trazer mais rallice para o jogo. Porque no passado, quando não existia a linha dos 3 metros, quem estava devolvendo o saque podia ficar esperando aqui na frente. E muitas vezes, se conseguia devolver bem, acabava bloqueando e daí já não saía muito jogo. Conseguia devolver uma bola curtinha e o sacador não conseguia chegar na bola, acabava o ponto. Para dar mais rally no jogo, aumentar a duração dos pontos, que todo mundo quer assistir comendo pipoca e esses pontos longos, criaram a linha dos 3 metros, em que nenhum jogador na quadra pode começar o ponto posicionado dentro desse espaço da linha dos 3 metros. Então nem a dupla que está devolvendo e nem a dupla que está sacando no jogo. Ou seja, muitos não conhecem essa regra, mas o parceiro do sacador também não pode começar dentro aqui da linha dos 3. Todo mundo tem que começar no mínimo na linha dos 3 ou mais para trás. E daí começou a ser um bom parâmetro no jogo. É um bom posicionamento você estar na linha dos 3 porque te ajuda a conseguir pegar as bolas mais na frente e no alto, para conseguir ter um jogo mais agressivo e rasante, mas ao mesmo tempo te dá tempo de reação suficiente, te dá reflexo e você consegue cobrir o fundo da quadra. Ainda tem 5 metros para trás, é difícil, mas dá para chegar. É melhor do que, por exemplo, ficar posicionado aqui dentro, que você até vai pegar as bolas mais na frente e no alto, mas não vai conseguir ter tempo de reação para as bolas mais rápidas e vai deixar o fundo da quadra muito descoberto. Então quando que compensa se posicionar mais na frente aqui? Só durante o ponto, quando você quer fazer um bloqueio, quando você vê que o adversário está lá no fundo da quadra e você quer tirar o tempo de reação dele. Isso a gente já conversou também em outro vídeo sobre as defesas mais avançadas, vale a pena assistir. Fora isso, a posição de referência na quadra é sempre a linha dos 3 metros.
Então começou como uma regra e ajudou muito nessa prática de referência na quadra. Só ressaltando uma dúvida também, se o saque pegar na fita, por exemplo, você já pode invadir a linha dos 3 metros. Você só não pode estar dentro da linha dos 3 metros enquanto o ponto não foi iniciado. Quando que o ponto é considerado como iniciado? Assim que o sacador encostar a raquete na bolinha. A partir do momento que ele encostar a raquete na bola, vocês já podem entrar dentro da linha dos 3 metros. Até porque se vocês não pudessem entrar, vocês nunca iam conseguir pegar um saque que morresse aqui na fita da rede. Mas só tomem cuidado para não entrar antes de começar o ponto. É só depois que o sacador encosta na bola, daí todo mundo já pode invadir a linha dos 3 metros, inclusive o parceiro dele na quadra. Agora então vamos conversar sobre as regras na hora do saque. Saque, galera, existem algumas regras. Vou começar da mais básica, que a maioria já conhece. Só existe um saque no ponto. Se você errou o saque, já perde o ponto. É diferente do tênis, que alguns se confundem que tem segundo saque, que ainda dá para errar o primeiro. E como a gente disse, o saque pode bater na fita que continua o ponto. Nunca vai voltar o ponto aqui no beach tênis. Tem uma regra também que poucos conhecem. Se você furar a bola no saque do beach tênis, oficialmente você perde o ponto. Daí vai do bom senso, quando eu vejo jogo entre amigos, acabam mandando voltar e tal. Mas no torneio oficial você perde o ponto. Por que você perde o ponto? A partir do momento que você fez um movimento com a raquete, significa que você comprou a bola, ou seja, você teve a intenção de executar o saque. Então, mesmo se você não encostar na bola, você acabou furando o saque e errando. Quando que volta o ponto? Quando você lançar a bola e viu que o lançamento foi ruim e pegou a bola com a mão ou deixou a bola cair na quadra. Nesses casos, significa que você recusou a sacar. Ou seja, você não está errando o saque, você está voltando o lançamento. Então essa é a principal diferença. Quando você fizer um movimento com a raquete e furar aqui, ó, fizer isso aqui, significa que você errou o saque, porque você tentou sacar. Agora, quando você pegar a bolinha e só lançar e não fizer um movimento com a raquete, ó, pegar de novo, significa que você desistiu do saque e vai sacar de novo. Você não acabou não errando ele. Então essa é a diferença entre lançar e tentar sacar e furar, ou de lançar errado e reconhecer o erro e voltar. Então nunca tentem fazer o movimento da raquete. Sempre vale a pena, quando lançou errado, pegar a bolinha com a mão ou deixar a bola cair de novo, tá bom? Porque a gente já viu nas aulas de saque que é muito importante você ter um bom lançamento. Se você não lançar alto próximo da cabeça, vai ficar muito difícil de se executar um bom saque, porque você não vai conseguir pegar a bola no ponto mais alto e fazer um saque rasante e potente. Então não tem nenhum problema errar o lançamento, só tomem cuidado para não fazer o movimento com a raquete. Assim que vocês viram que o lançamento está ruim, já pega a bola de volta com a mão ou deixa ela cair no chão e volta o saque, tá bom? Só para vocês não correrem esse risco no torneio de perder o ponto à toa. Qual que é a outra regra do saque? É o foot foul. Vocês vão ver que algumas regras têm um nome em inglês que vem do tênis também. O que significa foot foul ao pé da letra? Foot significa pé, foul significa falta. Então seria uma falta dos pés. O que acontece? Você não pode encostar com o pé na linha da quadra, muito menos invadir a quadra antes de encostar com a raquete na bola. Você só pode fazer isso depois que você já encostou com a raquete na bola. Então depois que você encostar com a raquete da bola, não tem o menor problema de aterrissar dentro da quadra. É até mais recomendado, como a gente viu nas aulas de saque aqui no YouTube, você aterrissar dentro da quadra para você concluir a transferência do peso do seu corpo e chegar mais rápido na linha dos 3 metros. Mas tomem cuidado para nunca, ó, sacar já encostando aqui antes. Até o momento que você encostar na bolinha, você tem que estar para trás da quadra. Essa regra foi criada justamente para ninguém tirar vantagem, ninguém sacar de dentro da quadra, todo mundo sacar de fora. E é uma regra que ainda é pouco executada, porque nos torneios, principalmente amadores, não costuma ter juiz dentro da quadra. E muitas vezes os adversários também não notam que você está fazendo isso, ou também ficam sem graça de falar, porque tem muita gente que ainda faz isso. Mas com o crescimento do beach tênis, a tendência é essa regra começar a ser mais rigorosa. Vocês podem ver em torneios profissionais que já costumam ter juiz e muitas vezes já estão chamando esse foot foul. Então tomem muito cuidado para nunca invadirem a quadra antes do saque. Vocês podem fazerem o que quiserem antes da quadra. Então eu vejo gente, por exemplo, alguns que vêm do vôlei, que gostam de sacar lá de trás e dar um passo antes, lança e saca. Você pode fazer assim.
Você só não pode, na hora que encostar a raquete na bola, você tá já dentro da quadra ou com o pé na linha. A linha também caracteriza dentro da quadra. Então também tomem cuidado para não entrarem nisso do futebol. Qual que é uma outra regra, já falando de linha então? Não importa se a bola só relou na linha. Sempre que ela encostar um pedacinho na linha, ela é considerado dentro. A bola só tá fora quando toda ela estiver fora da linha aqui. Se a bola encostar um tiquinho na linha aqui, já é considerado dentro. Então isso dá confusão às vezes, mas sempre que ela encostar um pedacinho na linha, ela é dentro. Às vezes as pessoas acham que tem que ser a maioria da bola dentro ou a maioria fora, não tem isso. Até porque a gente não ia conseguir ficar medindo se foi mais da metade ou não. Então, para simplificar a regra, se relou na linha, já é uma bola dentro. E para ser fora, tem que ser a bola inteira do lado de fora da quadra. Diferente do tênis, no tênis tem o costume no saibro de mostrar a marca. Aqui, por mais que ela deixe a marca às vezes, não tem essa tradição de ficar mostrando a marca, tá bom? Então é a pessoa que está chamando a bola. Quem tem preferência? Quem está do lado da bola. Então a dupla onde a bola caiu na quadra, elas que falam fora ou boa e vale muitas vezes a decisão final dela. A não ser que tenha uma arbitragem e a arbitragem tenha visto e corrija o erro. Não vale também interferência externa se for num torneio. Não vale quem está de fora assistindo falar boa ou fora. Isso, quanto menos interferência tiver de fora, melhor. Não vale nem treinador ficar dando dica, a não ser que seja um torneio que permita isso. E não vale também torcedor ficar dando dica ou falando se a bola foi fora ou boa. Os 4 jogadores da quadra têm que se entender por conta própria. Isso vale inclusive quando tem uma confusão na pontuação, isso acontece às vezes. Uma dupla acha que está tal pontuação e outra dupla acha que está outra. Eles têm que chegar num consenso e tentar lembrar quais pontos aconteceram. Uma dica é começar a lembrar o que aconteceu em cada ponto, eu sei que às vezes é difícil. E nos games, tentar lembrar quem começou sacando. Porque muitas vezes lembrar quem começou sacando ajuda a lembrar a ordem e ver em qual game você está. Então, por exemplo, se eu comecei sacando e eu estou sacando ainda, é um game que é múltiplo de 4, porque a cada 4 games que você saca de novo. E assim vai ajudar vocês a confundirem menos a contagem dos games. Nos pontos, eu recomendo sempre contar em voz alta todos os pontos. Às vezes a pessoa fica com preguiça de falar alto ou esquece, e daí dá mais margem para confusão. Se vocês estão falando todo ponto antes de começar alto, dificilmente vocês vão esquecer a contagem. Então galera, essas são as principais regras aí no beach tennis para você conseguir jogar melhor com seus amigos. Lembrando que sempre que der uma confusão em torneio, por exemplo, a dupla adversária desconfiar da sua marcação de bola, o que prevalece é a dupla que chamou a bola. A não ser que tenha um juiz dentro da quadra e daí é o juiz que é quem manda no fim das contas e toma a decisão final. Mas daí cabe o bom senso, né? Lembrando que é um esporte amigável, que gera muita interação social, vamos sempre tentar chegar em acordos, né? E nada impede de voltar ao ponto às vezes, daí já são regras não oficiais, mas que dá para aplicar no jogo. Gostaram dessa aula? Lembrem de se inscrever no canal do YouTube, se ainda não é inscrito, para o YouTube reconhecer que a gente está produzindo bons conteúdos e distribuir eles para mais amantes do beach tennis como nós. E sempre quis fazer uma aula presencial comigo, conhecer o Bigode, mas mora longe de São Paulo, seus problemas acabaram. Estou começando a dar cada vez mais clínicas aí por todo o Brasil e está sendo um prazer conhecer cada academia e cidades diferentes, conhecer vocês pessoalmente. Então, se vocês têm interesse, manda meu contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Manda ele para a academia que você tem aula ou para o seu condomínio que tem quadra e entre em contato comigo que a gente tenta organizar a melhor data e os valores, que tenho certeza que vai ser muito legal. Essa clínica eu ensino todos os níveis, claro que separado por nível, desde os mais iniciantes que estão começando ou ainda não encostaram na raquete, até os mais avançados que já jogam torneio, mas querem aperfeiçoar ainda mais o jogo, de acordo com a análise biomecânica, da melhor biomecânica de cada golpe, igual eu analiso aqui nas aulas, com exercícios bem dinâmicos também e personalizados de acordo com o objetivo e a dificuldade de cada aluno. Então é isso, galera. Deixem o seu like aqui no vídeo se gostaram. Deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões, sempre deixa o nosso canal mais rico. E compartilhe com aquele seu amigo que está começando ou que ainda não conhece todas as regras do jogo. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês a entenderem melhor tudo o que pode acontecer dentro da quadra e como usar melhor as regras ao seu favor. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês de sempre, pela confiança no meu trabalho e nos vemos nos próximos vídeos.